Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Bem, vamos falar sobre imperialismo, tá? O que vem a ser isso. Eu digo que o imperialismo é a raiz de todos os problemas, conflitos, né, que o mundo enfrentou ao longo de todo o século XX e muitos problemas, né, que nós enfrentamos hoje, né, com a questão da desigualdade, da miséria, todos esses problemas, né, a raiz para esses problemas, eu costumo dizer, que está no imperialismo, tá? Mas, diretamente falando, o que vem a ser o imperialismo, né? Então, pessoal, o imperialismo, né, é um conjunto de práticas políticas, econômicas, né, do capitalismo que vigorou no final do século XIX e início do século XX, tá? E dentro dessas relações imperialistas, né, estabelecidas, né, nesse âmbito de dominação, tá? As nações imperialistas, que eram os ricos, os países ricos, na sua maior parte países europeus, essas nações ela exercia um poder de dominação, né, que era imposto a partir de toda a sua influência, todo o seu poder político, toda a sua hegemonia política, aos países pobres, né, aos países pouco desenvolvidos, tá? Ou países atrasados, sem nenhuma forma de desenvolvimento, né, de progresso, na ideia de progresso, né, e coisa e tal. Então, esses países se configuravam, tá, na dinâmica imperialista como possessões coloniais, tá? Então, há uma relação de dominação aqui, né, onde as nações imperialistas exploram e dominam essas possessões coloniais, tá? Então, pessoal, o capitalismo ele já produziu, ao longo dos seus 500 e poucos anos de história, diversas políticas econômicas, né? Diversas práticas políticas e econômicas, né, em diferentes momentos, né? Se a gente for pegar ali desde o período do capitalismo comercial, a gente vai ter o mercantilismo, né? A gente vai passar também pelo capitalismo industrial, né? E que gerou, né, o avanço desse capitalismo industrial gerou, né, o imperialismo, né, até o momento atual, com a lógica da política econômica, comercial do mundo globalizado, tá? E nessa questão de dominação, de exploração, o imperialismo ele criou um novo modelo de colonização, um novo modelo de dominação colonial que ficou conhecido como neocolonialismo, né? O que vem a ser esse neocolonialismo? É uma prática de dominação colonial, mas é uma prática de dominação diferente daquela dominação colonial tradicional que a gente conhece da época do mercantilismo, do período colonial, tá? E onde que reside essa diferença, tá? A questão é que, pessoal, a questão é que no colonialismo mercantilista, a dominação que a metrópole exercia sobre uma colônia, ela ocorria de forma direta. Por exemplo, citando aqui o caso brasileiro, né, o Brasil, né, na condição de colônia da metrópole portuguesa. Então, assim, o Brasil ele não existia enquanto país, ele não possuía a sua autonomia política enquanto país, tá? Todo o território brasileiro no período pertencia a Portugal, né? Era uma extensão do território de Portugal, tá? Agora, no imperialismo, a lógica colonial no imperialismo, ela ocorre de forma indireta, não diretamente como ocorre no colonialismo mercantilista, tá? Então, no colonialismo, no neocolonialismo imperialista, a dominação colonial, ela ocorre de forma direta. Por exemplo, os países colonizados pelas nações imperialistas, né, esses países tinham, eles possuem, né, autonomia política enquanto país. O seu território, por exemplo, não é entendido como uma extensão territorial
da nação imperialista que explora, que domina. Aqui, as nações imperialistas exercem todo o seu poder de exploração, impondo a sua força política, impondo sobre esses países pobres a sua hegemonia política. Então é nesse sentido, pessoal, que reside a diferença entre o colonialismo, né, dentro do mercantilismo colonial, tá, com o colonialismo dentro da lógica imperialista de dominação, o que a gente chama de neocolonialismo, tá? Então aqui, pessoal, tem uma lógica de dominação aqui presente que a gente precisa abordar, que a gente precisa refletir, tá? Então, no imperialismo, as ricas nações imperialistas, que a maior parte são países europeus, dominam e exploram as possessões coloniais, as suas possessões coloniais, que eram países pobres, tá? Que ficavam no continente africano e no continente asiático, né? No continente americano também, a gente vai observar alguns exemplos de prática de dominação imperialista, por exemplo, na América também, mas o peso da dominação imperialista ela foi muito maior sobre os países da África e da Ásia do que propriamente na América. Mas a gente tem, sim, né, exemplos, práticas imperialistas, né, aqui na América também. Tá? A exemplo, por exemplo, do Brasil, né? Que mais adiante a gente aborda direitinho essa questão. Agora, pessoal, é a gente compreender de que forma que reside essa dominação imperialista, né? De que forma que ela ocorre. Qual o modelo de dominação que, na lógica imperialista, as nações imperialistas aplicavam sobre as suas possessões coloniais? Então, pessoal, o modelo de dominação que ocorre dentro do imperialismo é um modelo de dominação que ocorre de dois modos, por dois viés. Então, uma nação imperialista, ela domina, né, a sua possessão colonial, ela exerce uma dominação por dois viés. Tá? Ela aplica tanto uma dominação econômica quanto uma dominação cultural. Então, uma dominação imperialista, tá? O modelo de dominação aplicado na lógica imperialista é o modelo de dominação que ocorre tanto a nível econômico quanto a nível cultural. E nesse sentido, pessoal, o que é uma dominação econômica? Como que uma rica nação imperialista domina economicamente um país pobre, um país miserável? De que forma? Então, é fazendo com que aquele país pobre, aquele país miserável, que está, como se diz, na merda mesmo, tá? É fazer com que esse povo pobre dependa economicamente daquela nação imperialista para sobreviver, né? Ó, vocês estão na merda, né? Vocês são pobres, miseráveis. Mas se vocês querem ter um mínimo para sobreviver, vocês dependem economicamente de mim. Então, isso é uma dominação econômica. É o fazer com que aquele país pobre, aquele povo pobre, dependa economicamente de mim para sobreviver. Isso é uma dominação econômica. Agora, o que vem a ser, pessoal? Uma dominação cultural. Uma dominação cultural, ela ocorre quando aquele país dominador, aquela nação imperialista que domina, ela impõe a cultura do seu povo, né? Ela faz com que a cultura do seu povo passe a ser também a cultura daquele povo dominado. Isso é uma dominação cultural, tá? E a dominação cultural, pessoal, eu considero que é a mais eficiente de todas as dominações, todos os projetos de dominação, né? Ela é mais eficiente, inclusive, do que o uso da força militar, né, para efeito de dominação. É você você fazer com que aquela população dominada aceite você como dominador.
aceite você como um povo de cultura superior a eles. A partir do momento que uma nação imperialista conseguia impor, né, essa dominação cultural, né, toda a dominação em âmbito econômico, né, em âmbito político, né, ela ficava facilitada. Tá? Então você fazer com que aquele povo, por exemplo, é muito comum no imperialismo, né? Você fazer aquele povo, por exemplo, acreditar que a Europa é o centro do mundo, que a Europa, né, os países europeus, né, que carregam, né, a grande missão de conduzir a civilização, o bem-estar pelo mundo. Tá? Então as nações imperialistas faziam a população desses países pobres acreditar nisso a partir de um projeto, a partir de uma articulação de dominação cultural, né? Fazer aquele povo se sentir inferiorizado, né? E fazer aquele povo achar que a cultura boa é a cultura daquela nação dominadora, tá? Então, nesse sentido, o projeto de dominação cultural do imperialismo, tá? Nesse sentido, ele é avassalador, tá? Nessa questão. Tá? Então, pessoal, claro isso, né? Ficou claro isso. Então, a dominação imperialista, né, que uma nação imperialista exerce sobre uma possessão colonial, ocorre de dois modos. É uma dominação tanto econômica quanto cultural. Agora, pessoal, qual o reflexo disso? Qual o reflexo disso na vida das populações, dos povos, dos países que eram dominados? Vou trabalhar aqui com vocês alguns recursos de imagens aqui. Vou abrir uma pasta aqui. Aí a gente vai refletir um pouco sobre. Pessoal, então falando diretamente, né, desses povos dominados, dessas possessões coloniais, né, África, Ásia, né, o arquivo aqui está demorando um pouco para abrir, tá? Vocês assistem, né, cotidianamente, né, jornais, vocês recebem notícias, né, e geralmente as notícias que são vinculadas, né, ao continente africano está associada à miséria, à pobreza, à desnutrição. A exemplo dessa imagem aqui que a gente está, que eu estou expondo aqui para vocês. Então a notícia que geralmente a gente recebe é que o continente africano é pobre, é miserável. Tá, mas quer dizer então que não existe riquezas na África, na Ásia, sendo que a população vive em estado de pobreza, em estado de miséria? Claro que existe, pessoal. Para vocês terem uma noção, as maiores minas de ouro, diamante, minério do mundo, tá? Elas estão no continente africano. As maiores jazidas de petróleo do mundo estão no continente asiático, tá? Então, são regiões que possuem, pessoal, muitas riquezas naturais, né? E o fato dessas regiões possuir muitas riquezas naturais, possuir muitas riquezas, né, é o elemento que atrai a ambição de grandes potências imperialistas sobre essas regiões. Então, esses países são pobres por quê, pessoal? Porque o recurso que eles têm ali, aquilo é retirado deles, né? Aquilo não é revertido ali para eles. Né? Então, enquanto que os países imperialistas, né, se desenvolvem mais e mais, né, economicamente, né, politicamente, a situação dos países que eram possessões coloniais, dominados por essas nações imperialistas, era uma situação cada vez mais de atraso, de miséria e pobreza, a exemplo do que a gente vê na África, né, essa questão aqui da desnutrição. Então, assim, pessoal, qualquer
pesquisa de imagem que vocês for procurar sobre o continente africano, da África, que vocês colocar lá no Google, vai aparecer imagens associadas à miséria, à pobreza, à desnutrição, né? E isso, pessoal, existe até hoje. O imperialismo ele não vigora mais enquanto política econômica do capitalismo, né? Hoje estamos num mundo, numa lógica da globalização. Porém, as práticas imperialistas ainda estão presentes. As heranças imperialistas, né, nefastas, né, ainda estão presentes. E, para mim, pessoal, é inconcebível se deparar com a situação dessa, né? Com a situação deplorável dessa, a questão da fome, né? A questão da fome, para mim, é uma coisa sem lógica alguma. Então, tendo em vista que o mundo produz entre 14 e 15 vezes mais do que toda a população mundial precisa para sobreviver, para viver de forma digna, ainda haver miséria, fome no mundo, né? Alguma coisa está errado, pessoal. Alguma coisa está errado. Alguma coisa não está funcionando direito, funcionando de acordo. Então é outra imagem, né, que retrata um pouco a realidade que muitos povos do continente africano vivem, né? Então, pessoal, isso é reflexo da exploração, isso é reflexo da ganância capitalista. Pessoal, então aqui eu vou abrir agora aqui para vocês um mapa político, né, do continente africano. Veja aí o aspecto da divisão política. Observem aqui a legenda, as cores das legendas, e observem aqui o quadro político da dominação imperialista sobre a África. Então a gente observa que a França, né, em torno de uns 60% do continente africano, tá, dos países do continente africano, eram possessões coloniais da França. Então toda essa área aqui em azul, né, eram possessões coloniais, territórios, né, dominados pela França. A Inglaterra, né, toda essa área aqui em vermelho, né. A Alemanha, pessoal, a Alemanha, que ela só tinha 3 possessões coloniais aqui na África, né, essas 3 possessões coloniais, tá. Então aqui está no geral, apresentando no geral o quadro político, né, da dominação imperialista sobre o continente africano. Deixa eu abrir um mapa aqui. Da Ásia. Vamos lá. Esperar o negócio que abre. Afastar um pouquinho o webcam aqui. Então, pessoal, repare aqui as cores aqui da legenda, né? E veja o quadro político da dominação imperialista sobre a Ásia. Então, a maior parte do continente asiático era dominado pela Inglaterra, tá? Tinha a China, né, o território da China, que era extremamente disputado por várias potências imperialistas, né? A Inglaterra exercia o controle, o domínio sobre o comércio do ópio aqui na China, né? Ou seja, vendia droga mesmo para a população, e a Inglaterra ela conseguiu erguer todo um potencial de império, seu império imperialista. Boa parte do seu poderio imperialista ela foi adquirido a partir desse rico comércio do ópio que ela exercia aqui na China. Então, pessoal, na época, né, as potências imperialistas mais poderosas, né,
A maior potência mundial na época era a Inglaterra, seguido pela França e depois a Alemanha. A Alemanha, com apenas 3 possessões coloniais, que ela dominava na África, né? Mesmo com apenas 3 possessões coloniais, a Alemanha, que era um país recém-criado, foi criado a partir do processo de reunificação alemã em 1870, a Alemanha ela conseguiu ter um desenvolvimento econômico e comercial tão grandioso, tão gigantesco, que mesmo com 3 possessões coloniais, né, aqui ela já era a terceira maior potência imperialista do mundo, né, e não só isso, a Alemanha ela conseguiu superar a França, ela tomou, vamos dizer assim, o segundo lugar da França. Porém, claro que ela não vai ficar satisfeita, né, com o segundo lugar, né? Ela vai querer também desbancar a Inglaterra. Mas para desbancar todo o poderio imperialista dos ingleses, a Alemanha não ia conseguir fazer isso com apenas 3 possessões coloniais. Ela vai precisar ter mais possessões coloniais, dominar mais territórios. E muitos outros países imperialistas também, pessoal, para atender, né, para garantir alguns interesses, algumas de suas ambições imperialistas, né, eles também passaram a ter a necessidade de adquirir outras possessões coloniais. Então, uma nação imperialista, pessoal, ela poderia adquirir uma possessão colonial de 2 formas, né? Negociando diretamente ali com aquele país pobre, aquela possessão colonial, né? É daí que vem muitas práticas de corrupção dos políticos, né? Nessas regiões dominadas, tá? Então, muitas vezes, pessoal, é um equívoco a gente pensar que a corrupção, por exemplo, que existe dos nossos políticos, é uma corrupção interna nossa aqui. Não, a corrupção vem de fora, né? A corrupção vem para atender certas ambições e interesses, né? Então, assim, primeiro modo, essas nações imperialistas poderiam negociar, fazer negociações, né? Fazer negociata e coisa e tal. Porém, a pressão que os países imperialistas exerciam sobre as suas possessões coloniais era grande. Então, isso intimidava essas possessões coloniais em estar fechando acordo com outras nações imperialistas. Então, assim, por meio da negociação, era muito complicado esse processo ocorrer. Não ocorrendo por meio da negociação, pessoal, qual outro meio que essas nações imperialistas poderiam utilizar para adquirir mais possessões coloniais? E é isso que vai começar, né, a ocorrer. O uso da força militar, tá? Então, as nações imperialistas vão começar a tomar possessões coloniais de nações inimigas, de nações rivais. A Alemanha é a que mais vai investir nesse processo, tá? E isso forma o quê, pessoal? Uma conjuntura de conflito, né? Isso abre uma conjuntura de forte instabilidade política entre essas nações imperialistas. E essas nações imperialistas, sentindo o risco, né, de perder todos os seus territórios coloniais, para evitar com que isso ocorra, elas começam o quê, pessoal? A querer proteger militarmente os seus domínios coloniais. Então, elas passam a investir em armamentos bélicos, a indústria bélica surge e cresce muito nesse período, as nações imperialistas começam a investir em armamentos bélicos pesado para proteger as suas possessões coloniais, para evitar com que as suas possessões coloniais sejam tomadas, né, invadidas por nações imperialistas inimigas. Então, isso, pessoal, gerou um fenômeno que ficou conhecido como a primeira corrida armamentista, quando as nações imperialistas se correram para se armar, para proteger as suas possessões coloniais, adquiriram armamentos bélicos pesados e foram os mesmos armamentos que foram utilizados na Guerra Mundial. Tá?
Então abriu aqui, pessoal, um cenário de conflito, um cenário de forte divergência política, tá? E esse cenário de conflito conduziu o mundo a uma grande catástrofe, né? A uma grande guerra, que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, e posteriormente, né, uma outra guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos discutir mais na frente. Repara essa imagem aqui, pessoal, abrindo ela aqui para vocês. Então observa, pessoal, tem uma espécie aqui de um mutante, né? Um bicho esquisito aqui com vários braços, várias mãos, e cada mão segurando um pedaço de terra, um território, né? Então, pela legenda aqui, pela sugestão dada pela legenda, esse bicho esquisito aqui com vários braços e mãos, né, representa a Inglaterra. Então, a Inglaterra ali preocupada, né, em proteger, em segurar seus territórios coloniais. Abrindo essa outra imagem. Ver se eu consigo ampliar. Não dá para visualizar. Então aqui, pessoal, tem dois personagens aqui. Tem um globo aqui terrestre sendo representado. E cada um desses personagens, né, pegando ali uma fatia. Então, esses personagens estão representando uma e outra nação imperialista, né, procurando o quê? Procurando dominar um território, uma possessão colonial. Então, mostra um pouco, né, essa imagem, ela retrata um pouco da questão das ambições imperialistas. Nessa imagem aqui, pessoal, temos uma torta, né? Pela sugestão aqui dada, né? Do nome aqui que aparece, né? Está representando o território da China. Esses personagens aqui em volta, cada qual está representando alguma hegemonia imperialista, alguma nação imperialista. Então vocês observam o que? A disputa, né, entre várias hegemonias imperialistas sobre o território na China, né? Então aqui tem um personagem, né, representando ali um governante alemão, o Kaiser alemão, a personagem aqui feminina, né, representando aqui no caso a rainha da Inglaterra, né, e o olhar pouco amigável, né, que um tá exercendo pro outro, né? Tá aqui as facas, né? É uma arma branca, né? Porém, essas facas aqui estão representando, nesse sentido, o armamento pesado, né, que essas nações imperialistas, né, detinham para proteger as suas hegemonias políticas. Então, pessoal, isso que eu tinha para passar para vocês, né, um pouco sobre o imperialismo, né? Se vocês quiserem estar aprofundando, fazendo uma leitura mais aprofundada do tema, recomendo uma obra aqui para vocês. Vou focalizar aqui a obra. Estou com dificuldade para... Então, pessoal, recomendo essa obra, A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, né? Caso vocês queiram aprofundar ainda mais, né? Vocês que vão fazer Enem, vestibular, é bom estar fazendo leituras, né, de obras, de livros, né, com abrangência maior sobre os temas que vão ser cobrados de vocês no Enem. Espero que eu tenha deixado o assunto
claro, né, compreensível para vocês, né? Então a nossa próxima aula, né, que eu vou estar disponibilizando aqui com vocês, a gente vai estar tratando da guerra mundial. Então, pessoal, é isso. Curte o vídeo, né, dá like, né? Quem não se inscreveu, se inscrevam, me ajuda a me fortalecer nesse canal. Um abraço a todas e todos.